Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça e a misericórdia do Senhor, está tudo bem. E você? Eu espero que com você e a sua família também esteja tudo bem. Graças a Deus, estamos de volta, dando continuidade à série. Graças a Deus, é uma bênção. Tem sido uma bênção primeiro para mim, que vou estudar, vou escrever, vou digitar, vou gravar, vou editar, né? Então, primeiro eu sou abençoada e vocês são abençoados também. Aos que estão acompanhando e os que estão chegando agora, bem-vindos. Deus abençoe vocês. Na playlist do canal você vai encontrar, além de outros assuntos, esta série, tá? Que nós iniciamos desde o livro do Gênesis. Dando continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. Foram 2 cartas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Tessalonicenses tem 5 capítulos. A data em que foi escrita, provavelmente em 52 depois de Cristo. Tessalônica, situada às margens do mar Egeu, hoje é chamada de Salônica, Salonique. Defronte de belo ancoradouro, numa planície rica e bem irrigada, sobre a grande estrada militar setentrional que se estendia de Roma ao Oriente. De lá se avistava o Monte Olimpo, habitação dos deuses gregos. É a cidade principal da Macedônia no tempo de Paulo. Ainda hoje é uma cidade próspera. Tessalônica foi a segunda cidade da Europa visitada por Paulo. Paulo passou pouco tempo lá, mas revolucionou-a. Seus inimigos acusaram-no de transtornar o mundo. Numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas creram. O sucesso desse trabalho foi anunciado por toda a Grécia. Esta carta é também chamada de o Evangelho do Advento, porque nela contém as maiores doutrinas acerca da vinda de Jesus. O objetivo da carta foi triplo: confirmar os novos convertidos nas verdades fundamentais que eles aprenderam, não é? Exortá-los a prosseguir na santidade, confortá-los quanto aos já falecidos. A carta, ela mostra a riqueza de doutrina do evangelismo primitivo. Durante um mês aproximadamente, o apóstolo ensinou as grandes doutrinas da fé cristã: eleição, segurança, Espírito Santo, conversão, segunda vinda de Cristo, testemunho do cristão, santificação, dia do Senhor e ressurreição. Capítulos de 1 a 3 mostra alegria pela firmeza na fé. Capítulos 4 e 5, exortações e recomendações. Capítulo 1, a igreja modelo, a que exerce fé, esperança e amor. Cada um com qualificativo. Aprendemos como podemos conhecer os eleitos de Deus. Vemos que imitadores do apóstolo podem tornar-se exemplos. E principalmente nos versículos 9 e 10, a história espiritual dos Tessalonicenses, sua conversão, seu serviço, sua esperança. Esperar dos céus Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. O evangelho lhes veio em poder, com autoridade sobre a consciência, no Espírito Santo, produzindo convicção do pecado, e com muita fé, sem duvidar. Se converteram ao receberem a palavra, seguiram o Senhor. Veio com certeza a aflição, mas trouxe a alegria do Espírito Santo. Aleluia.
converteram-se dos ídolos e serviram o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! A fé cristã é uma obediência do fundo do coração ao Senhor. Eles esperavam o Filho de Deus vindo do céu, vivendo com essa esperança, a iluminar as suas vidas, o fruto da vida transformada. Chegaram a ser exemplos e testemunhas da graça salvadora de Deus. É uma bênção, glória a Deus. Paulo termina cada capítulo com uma referência à vinda do Senhor. Capítulo 2, a conduta do apóstolo entre eles. Versículos de 1 a 13, ele mostra 7 características do ministério de Paulo. Tornamo-nos ousados. Exigia coragem para a pregação do evangelho em face de sofrimentos e maus tratos. Exigia coragem para a pregação do evangelho em face de sofrimentos e maus tratos. Fomos aprovados de Deus. Fomos brandos. Deus prova os corações do seu povo antes de confiar-lhes a sua graça salvadora. O pregador que ganha almas não é mero teólogo, mas um homem simpático que deseja a salvação dos seus semelhantes. Fomos voluntários, dispostos a fazer qualquer coisa para a salvação dos homens. Paulo não quis ser pesado. Ele ensinou que os apóstolos tinham direito ao sustento lá em 1 Coríntios. Porém, em Tessalônica não quis fazê-lo. Ele providenciou seu próprio sustento para não parecer que estava tirando proveito do evangelho. Por causa do evangelho, Paulo não hesitou em fazer trabalhos manuais, que a cultura grega considerava destinados somente aos escravos. Comportamento santo, justo e irrepreensível. O bom procedimento tem muito a ver com o bom êxito da pregação. Ele exortava e consolava cada um. Não somente ele era manso, mas era forte e sábio. Paulo desejava rever os tessalonicenses, mediante a saudade que tinha deles. A coroa era uma grinalda usada pelo vencedor de uma competição esportiva e também em outros momentos de alegria. Ainda hoje se usa, né, essa coroa aos vencedores, um ramalhete, um crachá. Eles cuidam de dar qualquer coisa ao vencedor, né, uma taça. O apóstolo revela sua grande afeição por esses cristãos novatos e afirma o seu desejo de tornar a vê-los. Ele reconhece que terá motivo de gloriar-se na vinda de Cristo nesses seus filhos na fé. Aleluia! Você tem filhos na fé? Aleluia! Na vinda do Senhor você vai se alegrar muito. Você até se esquece, mas está tudo registrado lá. Quantos filhos na fé você tem, hein? Aleluia! Aleluia, Jesus! Capítulos 3. O irmão modelo, Timóteo, e a santificação do cristão. Submissão ao obreiro superior. Devoção ao serviço de Deus. Harmonia com seu companheiro de serviço. Capacidade para servir os cristãos, sendo ele um portador de boas notícias. Olha, gente, tá vendo? Ele era portador de boas notícias. Ele tinha prazer no serviço de Deus. Você costuma dar boas notícias ou você costuma trazer só escândalos, notícias más, né? Tem muita coisa por aí afora. Isso aí a gente já sabia que ia acontecer, mas nós devemos nos alegrar e trazer alegria àqueles que vão nos ouvir. As boas novas da salvação. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Os missionários, eles tinham ido de Tessalônica para Bereia. Silas e Timóteo permaneceram ali, enquanto Paulo seguiu para Atenas. Ansioso por causa da severa perseguição em Tessalônica, ele pediu a Timóteo que voltasse àquela cidade, no caso, Tessalônica, e animasse os cristãos.
Timóteo juntou-se a ele mais tarde em Corinto com um relatório muito positivo e encorajador. Vemos neste capítulo 3 a expressão vossa fé citada por 5 vezes. Ele desejava ver os irmãos e aperfeiçoar o que faltava na fé deles. Sabemos pela palavra que adquirimos a fé na medida em que crescemos no conhecimento da palavra. Podemos sim também vencer o mundo por meio da fé. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, aleluia, glorificado e exaltado seja o teu glorioso, santo e maravilhoso nome, meu Pai. Capítulo 4. Fala de imoralidade, amor fraternal e a vinda do Senhor. Imoralidade era coisa comum na religião pagã. Os deuses e deusas eram completamente imorais. As sacerdotisas ofereciam serviços sexuais aos homens que compareciam aos templos. Poderia estar se referindo, no caso Paulo, a alguns casos de frouxidão moral que deu lugar a esta exortação. Ou, de repente, até um alerta, O andar cristão é um movimento constante, com um progresso contínuo, exercendo esforço para atingir o alvo, com um firme propósito de andar agradando a Deus. Aleluia! A sua linguagem é elevada e seu ensino é muito sensato. Deus chama todos os cristãos à santidade. O Senhor nos chama à santidade. Sede santo, porque eu sou santo, disse o Senhor. Aleluia, aleluia, meu Pai. Não alcançar a santificação é não obedecer à vontade de Deus. Eu vou repetir. Não alcançar a santificação é não obedecer à vontade de Deus. Os tessalonicenses serviam agora ao Deus vivo e verdadeiro. Eu e você servimos ao único Deus vivo e verdadeiro. A prostituição, imoralidade sexual, é pecado contra Deus e contra as pessoas. Ele defrauda o indivíduo solteiro, causando a perda da virgindade, que deveria ser preservada para o casamento. O casado, o seu cônjuge, ao violarem seus votos conjugais. Por isso, Deus rejeita este pecado e disciplina quem assim procede, porque é incompatível com o seu Espírito Santo. Sabemos que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, O amor fraternal. Paulo elogia os caridosos, mas censura os indolentes. Pretender viver às custas do próximo é contrário a todo o princípio de amor fraterno. A segunda vinda do Senhor, a esperança do cristão. Este é o principal tópico da carta. Em Hebreus 9:28 é chamada a segunda vinda. Cristo aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Não é que Jesus Cristo pecou, mas ele tomou sobre si os nossos pecados, o pecado da humanidade, E agora sem pecado, como Deus, como Filho de Deus perfeito, que venceu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Disse Jesus antes da sua partida: virei outra vez, vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. É bíblico sim dizer segunda vinda. Quer dizer mesmo uma segunda vez. Vocês leiam os versículos que eu vou colocar aí na legenda. Certamente os tessalonicenses tinham uma dúvida com respeito aos cristãos que já haviam falecido. Como haveria de ser com eles? E Paulo tranquiliza-os dizendo: nós, os que vivermos, não precederemos os que dormem. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer isto que, do povo cristão, os primeiros ressuscitados serão os santos que já repousam. Não há aqui referência alguma
aos outros que morreram, quer ímpios, quer pagãos. É o Senhor Jesus que voltará. A voz do arcanjo, a trombeta de Deus, assemelha-se às palavras de Jesus. É sim, no sentido literal. Enfatizando assim a autoridade divina. Esse grito chama à vida os mortos. Os salvos mortos ressuscitarão antes dos que estão vivos. Seremos arrebatados junto com eles ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Aleluia! Saber que os salvos que morreram estariam na ressurreição dava consolos, mais forças aos que estavam sofrendo perseguição e luto. E a você que ainda não sabia disso, que o seu ente querido, que partiu crendo, aleluia, saiba que ele há de ressuscitar, aleluia, um dia, glória a Deus. Para muitos, esse arrebatamento dos salvos ao encontro do Senhor nos ares será um evento oculto, diferente da vinda gloriosa, quando Cristo virá à terra com seus santos, para iniciar o reino milenar, quando todo olho verá. Há divergência de parecer sobre o assunto entre os estudiosos. Aleluia! Quando Jesus Cristo vier, a Bíblia diz que todo olho verá, e os seus anjos dos 4 cantos da terra colherá os seus. Aleluia! Aleluia! É uma bênção maravilhosa. Aleluia! Aleluia! Capítulo 5. Os tempos e as saudações e o dia do Senhor. O dia do Senhor não deve ser confundido com a segunda vinda do Senhor, o assunto que foi tratado no capítulo 4. O dia do Senhor é sempre um dia de juízo e ira. Vamos ler aqui na palavra do Senhor? Joel 2, 10, 11. Diante deles a terra se abala. Tremem os céus, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial. E poderoso é quem executa a sua ordem, pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Aqui na carta do apóstolo Paulo, né, a segunda carta, apóstolo Pedro, segunda carta, capítulo 3, versículos 3 a 7. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles de propósito ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água, naquela época. Mas os céus e a terra de agora, aleluia, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pela palavra, sabemos que o cristão não é destinado à ira, mas à salvação. Esse dia não o apanhará de surpresa, como o ladrão apanha sua vítima que não vigia. O cristão é filho da luz e não das trevas. Estejamos atentos e sejamos sóbrios. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. E viverão juntamente com Cristo depois de terem sido arrebatados para estarem para sempre com Ele. Especial insistência é feita sobre a certeza e a ação súbita da segunda vinda de Cristo com este mandamento. Vigiai, sede sóbrios. Paulo repete claramente o ensino de Jesus contra a vingança. Retribuir o mal com o bem é difícil, mas é imitar a Cristo. Este dia do Senhor é uma expressão empregada
para destacar o fato de que vem o tempo quando o dia do homem julgar terminará. Isto é, o período em que ao homem é permitido fazer a própria vontade, sem ser levado a um juízo imediato. O juízo de Deus vem. Aleluia. Capítulos 13 a 28. Recomendações e saudações. Vivam em paz uns com os outros. Sejam pacientes para com todos. Essas palavras se aplicam a todas as épocas e eras. Paulo lembra-os de que a bondade é o ingrediente principal para resolver conflitos dentre as famílias e das comunidades. Orai sem cessar. Devemos estar sempre no espírito de dependência, esperando receber de Deus o recurso suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. Fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Apagamos o espírito quando ignoramos ou desobedecemos a ele. É o Espírito Santo que nos atrai para Deus e torna o perdão, purificação e poder para o serviço uma realidade em nossas vidas. A natureza do ser humano. Nosso corpo nos liga com a terra, da qual comemos os frutos. Nossa alma nos relaciona com nossos semelhantes, a convivermos com eles. Nosso espírito nos relaciona com Deus. Falamos com ele por meio da oração, por meio da sua palavra. Assim nos achamos relacionados com o mundo material, social e espiritual. Aquele que os chama é fiel e fará isso sim. Aleluia! Beijo santo, uma prática da igreja primitiva mencionada na maioria das cartas de Paulo. Indicava com isso reconciliação, uma fraternidade, um amor fraterno, fraternidade espiritual. E finaliza com a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Só temos a te agradecer, meu Pai. É gratidão, sim, meu Pai. Mais uma carta aqui explanada. Muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento que o Senhor nos trouxe mediante a explanação do ensino da tua palavra, que o Senhor usou o teu servo, o apóstolo Paulo, para assim o fazer e escrever. E esta carta circulou e tem chegado até nós. Aleluia, aleluia. Eu quero te pedir, Senhor, pela minha vida. Cada dia mais eu sinta prazer na tua palavra, em ter comunhão contigo e com o meu próximo. Aleluia. Eu te peço pela vida de cada um que está assistindo aqui, que está ouvindo, que está me vendo, porque muitos não têm a visão física, mas têm a visão espiritual. Aleluia. Quero te pedir por todo aquele que tem se chegado a ti com coração sincero. Sabemos que quando nos chegamos a ti para aprender, o Senhor nos ensina. Aleluia. Para isso, o Senhor enviou o teu Espírito Santo para nos ensinar, para nos dar entendimento, para aprendermos. Aleluia, aleluia. Eu quero te pedir pelas famílias de toda a terra. Eu quero te pedir pelas crianças, Senhor. O inimigo está insistindo a todo custo, querendo aprisionar as crianças, querendo trazer as crianças e colocá-las contra os seus pais, trazendo ensinos de demônios, Senhor. Essas pessoas que não têm vigiado, Senhor, querendo trazer esses ensinos errados para as nossas crianças, Senhor. Mas nós repreendemos em nome de Jesus e estaremos sim. O teu povo está vigilante. Nós abençoamos nossos filhos e todas as crianças da nossa nação. As crianças são inocentes, até chegar o seu entendimento, até chegar o seu dia de discernimento, de saber tomar, se posicionar um caminho. A tua palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele.
Eu te peço pelas famílias que ainda não te conhecem, mas que são pessoas de boa índole, Senhor, que procura ensinar os seus filhos a serem pessoas íntegras, respeitosas. E te peço por todo o teu povo, vamos ficar firmes, vigilante e orando pelas pessoas, para que elas venham a se arrepender das suas atitudes, dos seus pensamentos errados, e que o temor chegue a ti, a eles. Sabemos que o teu Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E para que o homem venha a ter esse convencimento, é necessário que a tua palavra seja anunciada. Aleluia, a trombeta está soando. Estamos anunciando a tua palavra para a honra e a glória do teu santo nome. Não vamos desanimar, não vamos desistir, vamos perseverar. Aleluia. A obra quem faz é o Senhor. Aleluia, o Senhor, meu Pai. A nossa capacidade vem de ti. Aleluia. É o Senhor que nos instrui, que nos ensina. Aleluia. A obra é tua, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo eu declaro, eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês grandemente. Estaremos no próximo livro, que será a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor.